Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paz e neste vídeo nós vamos falar sobre uma situação comum quando nós lidamos com recursos computacionais. Então, em um vídeo anterior eu já te expliquei que os dois principais recursos que nós gerenciamos quando nós estamos programando são a capacidade de processamento, ou seja, a CPU do seu computador, e a capacidade de armazenamento, a memória. O que acontece é que às vezes nós temos que optar por soluções que utilizam mais processamento e menos memória, ou, por outro lado, que vão realizar menos cálculos, menos processamento, mas gastar mais memória do seu computador. Essa situação é tão comum que existe um termo lá do inglês que você pode encontrar aí pela internet, que é o trade-off. Então, existe um trade-off entre armazenamento e processamento. E agora nós vamos ver, no vídeo de hoje, como que isso pode ocorrer na prática dentro de um programa. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. A ideia de ter que realizar escolhas entre os recursos pode parecer bem intuitiva, Afinal de contas, na vida, a gente o tempo todo tem que realizar escolhas e abrir mão de uma coisa ou de outra. Mas eu pretendo te mostrar aqui na prática como que isso acontece dentro da computação a partir de um pequeno programa. E o programa que nós vamos fazer hoje é um programa que calcula qual que é o enésimo termo, então o termo que está na posição n, da sequência de Fibonacci. Se você não sabe o que é a sequência de Fibonacci, não tem problema, Você não precisa ter nenhuma ideia disso a priori. Eu vou te dar uma breve explicação do que é essa sequência e você vai conseguir entender, ainda assim, o funcionamento do programa, Eu acho que você vai pegar a ideia de uma maneira bem tranquila quando a gente começar a ver a solução que usa mais recursos computacionais em termos de processamento e a outra solução quando a gente começar a usar mais memória, A diferença de uma para a outra. Então, assim, de uma maneira bem resumida, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números, Então vai ter, por exemplo, você poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, são uma sequência de números. Fibonacci também é uma sequência de números, mas ela começa da seguinte forma: começa com 0, depois 1, e a partir daí os números seguem uma regra de formação. O que seria essa regra? A regra diz que o número de cada posição vai ser igual à soma dos dois números que o antecedem, das duas posições anteriores. Então, eu vou te mostrar aqui como é que isso ficaria, mais ou menos. Então, o primeiro termo é o 0, E aí eu vou passar a me referir não mais como assim, primeiro termo, mas o termo da posição 0. Por quê? Porque isso casa com os nossos índices aqui, A gente vai querer utilizar listas e tal, e numa lista a gente começa a contar a posição a partir do 0. E eu acho que vai ser legal a gente ter esse casamento de índices ao invés de ter que ficar subtraindo 1 ou alguma coisa desse tipo. Então, o termo da posição 0 é o 0, depois o termo da posição 1 é o próprio 1 também, certo? E a partir daí a gente vai aplicar a nossa regra de formação. Qual que é a regra de formação da sequência de Fibonacci? Esse próximo número ele vai ser igual à soma dos dois que o antecederam. Então, ele vai somar 0 e 1, a gente vai obter 1. E aí o próximo número, a soma dos dois que estão antecedendo. 1 com 1, 2. Depois, 2 com 1, 3. 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente, certo? Então, eu vou colocar aqui como comentário, sequência de Fibonacci. Até assim que escreve, um pouquinho estranho e tal. Legal. Então, essa é uma sequência bem famosa, dentro da matemática. Você vai poder encontrar por aí diversas comparações de formas geométricas e formas da natureza, e até mesmo meme. Eu encontrei um dia desses uma página dedicada a memes que utilizam a sequência de Fibonacci e tal. Então, sem muita delonga, vamos tentar implementar esse comportamento, essa regra de formação dentro de um programa para que a gente possa calcular. Então, eu vou escrever uma função, por exemplo aqui, def Fibonacci, Agora me bateu uma dúvida aqui se usa 2 Bs, se é um B só. Eu vou escrever com um B só, que eu escrevi ali com um B só, botei 2 Ns. Daqui a pouco, quando eu tiver que dar uma pausazinha, eu confirmo e, se for o caso, mudo. E aí essa função vai receber um número, Vou botar aqui como, N, ao invés de X. Vai receber um número que é o quê? A posição que a gente quer o número da sequência, E aí ela tem que retornar o quê? Tem que retornar o cara da sequência de Fibonacci, o número correspondente àquele nzinho que vai entrar. Então, se eu passar como n o 0, tem que retornar 0. Se eu passar como n o 1, tem que retornar 1. A partir de então,
vai seguir essa regra de formação. E aí essa função é bem tranquila de implementar, tá? Se você viu o meu vídeo sobre máximo divisor comum, lá na série Matemática com Python, eu apresentei uma técnica de programação chamada recursão, tá? Que eu vou falar mais ainda sobre ela em outros vídeos aqui no canal, porque você vai ver que é muito... Algoritmos que são recursivos acabam ficando bem curtos, bem simples de implementar, tá? Tem algumas desvantagens que a gente não discutiu ainda, mas em termos de implementação assim, da ideia, né, até da forma de pensar, se aproximar mais de como a gente observa as coisas, isso vai ser uma grande vantagem. Então aqui, qual que é a ideia dessa função Fibonacci? Se esse nzinho for zero, a gente tem que retornar zero, certo? Se o nzinho, eu quero o termo que está na posição 1, então o nzinho for 1, também vou retornar o próprio 1. A partir de então, sigo a regra de formação, né? Vou botar aqui, seguir regra de formação. O que a regra de formação diz? Que o número que eu vou retornar, vou botar aqui como resultado, ele é igual, e eu já vou retornar aqui o resultado, né? Ele vai ser igual à soma dos dois caras que vêm antes dele. Mas quem que são os caras que vieram antes dele? O Fibonacci do n-1 e o Fibonacci do n-2. Ou seja, o que a função Fibonacci retornaria se eu tivesse passado para ela n-1, né, um número imediatamente anterior ao n, e o que ela retornaria se eu tivesse passado para ela n-2. Né? Então eu posso utilizar a própria função dentro dela mesma, e aqui está o comportamento recursivo, né, a função que faz uma chamada a si mesmo, que você pode olhar lá explicadinho no vídeo sobre o máximo divisor comum. Eu ensino como implementar recursivamente o algoritmo de Euclides para calcular o MDC. Então, é só isso, tá? Só isso aqui matou a nossa função, não é complicado, né? E agora eu vou abrir aqui o modo interativo do interpretador para te mostrar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho da fonte, isso. Para te mostrar como que esse negócio vai funcionar, tá? Então eu vou importar do nosso módulo Fibonacci a nossa função Fibonacci, tá? E eu vou importar, vou importar desse jeito aqui, tá ok? E aí, se eu colocar aqui, usar Fibonacci de 0, ele tem que me retornar 0. Fibonacci de 1, 1. Vou baixar aqui para a gente ver a nossa sequência, né, que eu já tinha colocado aqui. Ó. Então, 0, 1, de 2, 1 de novo, de 3, 2, e agora, né, vem 5. E assim vai, 5, 8, né, por aí vai. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui está retornando bem rápido. A gente tá fazendo contas aqui, né? Está aumentando a quantidade de contas que eu tenho que realizar. Quando eu chego aqui e peço o Fibonacci de 7, por exemplo, aí ele tem que calcular para mim a soma entre o Fibonacci de 6, né? 7 menos 1 e o Fibonacci de 5. Aí ele não sabe quem é. Aí ele volta e tenta calcular o Fibonacci de 5 e o Fibonacci de 1. E aí vai voltando, até que conseguir calcular todo mundo e chegar ali e poder me responder. Então ele vai realizar vários cálculos ali dentro. Mas tudo isso está dentro do que o computador consegue realizar pra gente, num tempo que a gente nem percebe a diferença, né? Vou botar aqui 8, putz, parece imediato. Mas se você for crescendo muito o número, a quantidade de contas que ele tem que realizar vai crescer bastante, tá? De modo que se eu começar a usar aqui algo do tipo 35, já não foi imediato. Olha lá, estou esperando ainda o resultado, pronto, calculou, 35. Então levou alguns segundos aqui, né? Se eu botar aqui 36, não vai levar só tipo um segundo a mais que o 35, tá ligado? Vai crescendo bastante esse negócio. E aí você fala assim, pô, se eu quiser Fibonacci de 100, bom, vai demorar bastante. E aí eu utilizei o Fibonacci de 100 e depois eu quis calcular o Fibonacci de 101. Eu vou ter que esperar tudo aquilo de novo, igual a gente fez aqui, né? Acabei de calcular o Fibonacci de 35, pediu de 36. Eu tenho que esperar todo o tempo de se calcular o de 35 para depois começar a calcular o de 36? Será que é necessário isso mesmo? Então, o tipo de solução que a gente fez aqui agora, ela está focada principalmente em utilizar recursos de processamento, né? Utilizar a CPU do seu computador. Então,
Como o nosso tópico, né, o tema no momento, vai falar sobre o trade-off entre CPU e memória, eu provavelmente que você espera agora que eu te apresente uma solução que vai utilizar mais memória, mas utilizar menos cálculos. E vai conseguir responder isso aqui pra gente de uma maneira bem mais rápida, certo? Então como é que a gente poderia implementar isso? Eu poderia, por exemplo, ter uma lista aqui dos números que já foram calculados, certo? Então eu posso ter aqui, sei lá, resultados. Eu não vou pensar muito no nome das coisas agora. Então eu tenho aqui uma lista de resultados, que ela começou, pode começar até com 0 e 1 aqui, tá? E qual que é a ideia? À medida que eu for calculando o Fibonacci da galera, né? Eu calculei o Fibonacci de 5 e tal. Então, para calcular o de 5, eu tive que calcular o de 4 e o de 3 antes. E para calcular cada um desses, o de 2 e assim sucessivamente. Então, à medida que eu vou calculando os números, eu vou adicionando elementos nessa minha lista de resultados. E aí, ao invés de ter que calcular toda vez que eu for necessário eu pegar o Fibonacci de n, calcular o de n-1, não sei o que, eu olho primeiro lá na lista. Ah, já existe aqui? Já foi calculado antes? Foi calculado antes, então me dá, certo? Então isso é uma forma de você utilizar mais memória, certo? Porque antes a gente não tinha essa variável aqui. Variável implica memória, né? Implica, pô, tem que armazenar isso aqui em algum espaço dentro aqui do nosso computador, né? E por ganhar essa memória, essa lembrança dos resultados, a gente ganha tempo depois porque precisa fazer menos contas. Tá certo? Então como é que a gente pode implementar isso? Então antes da gente partir para a nossa implementação, eu dei uma paradinha aqui no vídeo para olhar qual que era o nome correto, né? Então Fibonacci com 1B, 1N e 2 Cs. Já modifiquei aqui no nome do arquivo, também no comentário e no nome da função, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá certo? Então se não fizesse agora, depois ia esquecer e ia ficar no vídeo assim mesmo. E aí o que a gente quer implementar agora? A gente quer implementar o seguinte: bom, se n igual a 0, retorna 0, se n igual a 1, retorna 1. Ok, isso aqui já é uma forma de memória, né, dentro da nossa função. Só que seria inviável manter a função dessa maneira. Ah, se n igual a 2, retorna outra coisa. Se n igual a 3, se n igual a 3.000. Para isso não precisaria de um programa, eu estaria fazendo o negócio manualmente. Agora, se n não for 0 nem 1, que são os termos iniciais, os dois primeiros para os quais a gente não conseguiria calcular sem a regra de formação, aí eu vou verificar se eu já não calculei isso previamente e armazenei na minha variável de resultados, né? A nossa variável que vai ocupar mais espaço de armazenamento, mais memória. Então, se o tamanho dessa variável é uma lista, né? Então se o tamanho de resultados for maior do que o nzinho que eu quero, e aí aqui por que eu estou usando diretamente maior? Pensa só, quando eu jogo 2, né, que é o próximo que a gente não quer, se o resultado do 2 estiver gravado lá, resultados vai ter 0, 1 e 1 de novo. Então vai ter um tamanho 3, que é maior do que o 2, né? Então se o tamanho de resultados for maior do que o meu n, eu posso retornar diretamente o que tiver lá na posição n, né? E aqui a gente está casando os índices das coisas. Agora, se não for maior do que o meu n, aí eu tenho que calcular. E depois de calcular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar lá em resultados, tem que pedir para adicionar aqui o rezinho. Aí você vai falar assim, pô, mas você está adicionando, né? Está colocando no final, mas quem te garante que vai na posição certa, né? Você quer colocar aquilo, quer colocar esse res na posição de número n da nossa lista de resultados. Bom, para eu conseguir colocar o res aqui, né? Para eu conseguir passar por essa linha que está calculando o valor da minha variável res, eu tenho que ter passado por esses dois cálculos aqui, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2. E aí, como eu vou chamar a função novamente, todo esse código aqui anterior vai ter que ser repassado, certo? Inclusive o que vier aqui embaixo pedindo para adicionar. Então, não tem como eu chegar em Fibonacci de 15, por exemplo, sem ter passado por Fibonacci de 14 e Fibonacci de 13. E no momento que eu passar pelo Fibonacci de 14 e de 13, mesmo que eles não existissem antes, eles terão sido adicionados lá na minha lista de resultados, certo? Então, cada momento, cada número fica responsável por adicionar a si mesmo lá, certo? E como ele faz a verificação antes
se o tamanho da lista já não é superior ao próprio número, não vai acontecer o problema do mesmo número se adicionar duas vezes, né? Adicionar o seu resultado duas vezes, porque nesse momento aqui ele já vai ter retornado, né? Se o tamanho da lista é maior do que ele já retornou o que tiver lá. Então, por conta disso, a gente pode simplesmente dar esse append aqui e colocar o resultado da sequência de Fibonacci, tá? Então, deixa eu ver. Uma otimização que a gente pode realizar aqui é já se aproveitar do fato de que a gente já colocou o 0 e 1 na nossa lista de resultados e reduzir a nossa função, né, simplificar a função tirando aqui esse n igual a 0 e n igual a 1 aqui. Para manter as duas versões, né, depois que você for dar uma olhada no código e tal, não se perder, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um Fibonacci old aqui, um Fibonacci antigo, que tem a nossa versão antiga, né, dessa função, e depois vou manter aqui o outro que é simplificado, tá certo? Então eu vou fazer aqui um corte para ajeitar esse negócio aqui rapidinho. Então pronto, tá aqui. Então eu mantive aqui a forma da função anterior, tá? Aquela que a gente tinha utilizado, que fazia muitos cálculos, né? E quando a gente queria Fibonacci de 35 já estava demorando. E aqui da nossa forma atual, né? Então você vê que o 0 e o 1, aqueles primeiros resultados, foram incorporados naturalmente aqui na nossa nova lógica de calcular o enésimo termo da função da sequência de Fibonacci, né? Porque a gente tem aqui em resultados já salvo 0 e 1. Então se eu passar aqui Fibonacci de 0, ele vai olhar, o tamanho de resultados é maior do que 0? Tem 2, certo? Então retorna o que tiver na posição 0, que é o próprio 0. Mandei o 1, a mesma coisa, é maior do que o 1? Porque tem 2. Então retorna o que está lá na posição 1, que é o próprio 1. Então já matou. Para os outros casos a gente vai tratar de maneira semelhante. Então vamos olhar aqui no modo interativo do interpretador, Python 3, né? Vamos importar do nosso módulo Fibonacci, agora com N só, a nossa função Fibonacci homônima, e vamos importar também a variável resultados. Legal. Então, resultados começou assim, e eu posso pedir o Fibonacci de 0, legal, de 1 também, vou pedir mais nenhum não, vou pedir, já pedi de 0, de 1, de 2, agora vamos olhar resultados, 0, 1, então ele acrescentou o de 2 lá. Se eu colocar alguém mais distante, né, alguém que tenha um gap, porque a gente botou o 2 aqui e já estava ali direto, vamos botar o próximo, vai ser Fibonacci de 15, 610, ainda foi rápido, ele teve que calcular todo mundo que veio antes e ele armazenou essa galera onde? Lá em resultados, olha só. E agora tendo o Fibonacci de 15, eu consigo calcular o Fibonacci de 35 mais rápido. Dá uma olhada aqui. Olha só, foi muito mais rápido, tá? E ele armazenou pra gente lá até o 35. E aí se eu pedir de 36, que a gente viu, quando eu utilizei antes, Fibonacci 35, 36 em sequência, ele teve que calcular tudo de novo e demorou ainda mais, o de 36. Mas agora, rapidinho, suave, certo? Então, a gente teve que gastar mais memória, tá? Mas a gente conseguiu realizar menos cálculos e ir mais longe, de uma maneira muito mais rápida, né? Se eu quiser pedir agora o Fibonacci de 100, por exemplo, talvez demore, né? Se eu botar Fibonacci de 100, ainda foi rápido, mas do outro jeito ia demorar muito. Aqui, partindo do 36, ele conseguiu fazer bem rápido, tá? E se eu pedir, sei lá, o de 1000, que é uma coisa que vai demorar aqui, vai demorar, mas vai demorar uma vez só. Ele salvou ali em resultados, depois eu posso pedir muito mais, posso conseguir muito mais longe dessa maneira, tá? Uma coisa que você pode ficar, de repente, preocupado assim é, mas aí quando eu encerrar o programa, eu vou ter que, né, calcular tudo de novo. Na próxima vez que eu for executar esse programa, vai ter que ser calculado tudo de novo. E outra coisa que você pode ficar preocupado também é, mas e o limite, né? Sei lá, eu posso utilizar isso para calcular a Fibonacci de 300 milhões, por exemplo? Não vai acabar minha memória, né? Porque em termos de CPU você consegue ficar esperando, né? Espera aí e tal, mas a memória acabou, o que acontece, não é? Então, memória é uma coisa muito curiosa. Vou sair aqui para a gente discutir isso. Memória é uma coisa muito curiosa porque ela tem várias etapas,
tá? Não existe só uma memória, a memória que a gente está se referindo aqui é principalmente a memória principal, memória RAM do seu computador, né? Principalmente essa. Mas existem outras classes de memória aqui, tá rolando muito aqui questão de cache, tá? De registradores, uma coisa que eu ainda não expliquei, mas que em termos de quando vai crescendo a quantidade, a gente sempre pode recorrer ao disco, né? Antigamente falava sobre disco rígido e tal, hoje tem muito SSD, mas enfim, o HD, a memória que é de fato persistente, que vai ficar ali quando você desligar o seu computador, seus arquivos ainda vão estar lá, né? Você espera ter baixado alguma coisa e tal, ela vai estar lá. Então é gravar realmente no HD do teu computador isso. E você que está acompanhando aqui o Python Café já há um tempo, já viu que a gente aprendeu a escrever arquivos, né? Nós vimos como escrever arquivos de texto aqui no vídeo, se não me engano, era um problema sobre criptografia, né? Criptografia com cifra de César, a gente conseguiu fazer um programa que cifrava e decifrava documentos de texto, né? E para isso eu tive que te mostrar como que você podia ler e escrever um arquivo de texto. E aqui você pode, ao invés de salvar esses resultados, né, exclusivamente em uma variável, como a gente está fazendo aqui, né, uma lista, você poderia escrever num arquivo de texto, tá? Então vamos fazer isso aqui rapidinho para deixar redondo nessa nossa implementação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, def save to file, né? E aí eu vou dar aqui um file name. Eu tenho escrito em português nessa série aqui, né? Então salvar, salvar arquivo. Aí vem aqui nome arquivo, tá? Precisa de mais alguma coisa? Sim, preciso do dado que vai ser salvo lá. Qual que é o dado? Vai ser a variável de resultados aqui, tá? Resultados. Essa aqui necessariamente? Não, tá? Aqui eu estou definindo uma outra variável com o mesmo nome, então por conta disso aqui dentro, a página vai considerar que resultados é o que veio passado aqui como argumento e não o que está lá, tá? Para que não tenha confusão, eu posso utilizar um outro nome aqui para você, eu botar, sei lá, result aqui, não, res, fica menorzinho. E aí, como é que a gente faz para salvar, né? A gente pede para abrir, e aí eu vou utilizar aqui a cláusula o if. Não sei se eu já mostrei isso num outro vídeo. Talvez eu faça assim, então. Então vamos fazer open, tá? Aqui eu tenho o meu arquivo igual a open, nome do arquivo, tá? Então essa foi a maneira que eu mostrei como realizar isso lá no vídeo sobre criptografia de cifra de César, tá? Vou abrir o arquivo, vou ter que dizer também qual que é o modo de abertura que eu quero escrever, certo? E aí eu tenho uma referência aqui para o arquivo, algo que eu posso manipular, né, dentro do programa. Então esse cara aqui vai permitir que a gente escreva no arquivo. Uma coisa que você tem que se lembrar, que eu citei bastante lá naquele vídeo, é que o arquivo deve ser fechado ao final, tá? Nesse momento as coisas vão ser registradas de fato, você vai liberar recursos para o seu computador, porque no momento que você abre um arquivo, você traz ele lá do disco para a memória principal, tá? E aí você deve ter noção de que a memória RAM é bem menor do que o seu HD, certo? É algo que você quer economizar. E aí aqui que o arquivo está aberto, a gente pode escrever no arquivo, né? Pode fazer arquivo.write, por exemplo. E o que eu vou querer escrever? Eu vou escrever em cada linha do arquivo um número, né? Um número que tiver aqui na posição dessa variável resultados. Então eu vou fazer assim, for i in range len has, tá? Então um índice que vai passando do 0 até o tamanho, né, da lista ali, -1, o que a gente vai fazer? Vai escrever no arquivo o seguinte, vai escrever uma string, tá? Vai escrever uma string, eu posso botar aqui assim, que ela tem o número e pular linha. Então essa contrabarra N aqui. Então vai ser o número e eu vou pular linha. Só isso. Qual o número que eu vou botar aqui? O que tiver lá em res na posição i, tá? Então faço um loop e vou escrevendo ali, pá, pular linha, bota um, pula linha, bota um, pula linha. Legal. Escrevi esse cara lá. E aí, o que a gente pode fazer? Aí você tem duas escolhas aqui, né? Decisão de projeto que você tem que fazer.
você pode continuar utilizando o programa da maneira que a gente vinha utilizando ele, que era armazenar tudo na lista, usa a lista, e no finalzinho, quando de repente a pessoa quiser sair do programa, ela pede, tá? Manualmente ela vai lá e pede para salvar a lista no arquivo. Ou você pode modificar a sua função de Fibonacci para, ao invés de adicionar na lista, ela adicionar direto ali no arquivo, tá? Então eu vou implementar o primeiro caso, que é o mais tranquilo, e a gente não vai deixar esse vídeo aqui mais longo do que ele já está. Mas eu sugiro para você, como exercício, fazer a modificação aqui na função, tá? Você vai ter que fazer uma modificação para, ao invés de escrever, né, usar esse modo de write aqui, fazer um modo de append, né, trocar o W pelo A, porque você não quer sobrescrever aquele arquivo, né? Quando a gente coloca o Wzinho aqui, ele simplesmente vai criar um novo arquivo ali em cima do que a gente já tinha, apagou todo o conteúdo, criou um novo arquivo e vai escrever o que a gente pediu para escrever agora, tá? Depois que fechou, fechou, e é isso. Quando você bota o A do append, aí não, aí você consegue manter o conteúdo que existia antes e ir adicionando depois dele, legal? Então você vai ter que fazer essa modificação aqui dentro da função de Fibonacci, pedir para abrir, fazer append e tal, fechar, legalzinho. Mas aqui, por conta de tempo e também para deixar esse exercício bacana para você, não vou fazer agora. Então, assim como eu tenho uma função de salvar arquivo, eu tenho que ter uma função de ler arquivo, que vai ser a partir da qual eu vou recuperar a minha lista de resultados, certo? Então, qual que é o arquivo que eu vou ler? Botar aqui nome arquivo, tá? Não preciso passar nada, né? Na verdade, ela vai retornar para a gente alguma coisa. Então, eu vou ter aqui uma lista de resultados, começa vazia, tá? E aí, eu vou abrir o arquivo da mesma maneira, arquivo igual a open, o que? O nome do arquivo, para leitura dessa vez, o Rzinho aqui, tá? Leitura é o modo padrão, você pode deixar o R ali em branco. Se você fizer isso aqui, vai entender que é para leitura também, é o modo padrão, certo? Deixar aqui o padrão é R como modo de abertura, leitura. Ok, então abrir, já sei que eu vou ter que fechar, né? Liberar para o nosso computador os recursos. E aí aqui no meio é que eu vou fazer a mágica, né? Que mágica é essa? Eu vou pedir para o arquivo .read lines, tá? E aí ele vai retornar para mim o que? O conteúdo de cada linha já quebradinho, né? Legal, numa lista, né? Isso é muito bacana. Isso vai ser muito bacana para a gente, porque eu posso chegar aqui na lista e fazer a lista ser dessa forma. Res igual arquivo.readLines. E aí você vai falar assim, pô, aí você só retornar a lista aqui, né? Bom, sim e não. Por quê? Ele lê pra gente e retorna na forma de strings, certo? Então eu peguei string com 0, string com 1, depois com 1 de novo, e assim vários valores de Fibonacci. Mas lá a gente quer números, né? Para poder manipular aqui dentro da função Fibonacci. E aí como é que faz, né? Como é que faz nesse caso? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, utilizando o que eu mostrei naquele vídeo sobre compreensão de listas em Python, uma forma de você criar uma lista a partir de outra lista que já existe. Você pode fazer o seguinte, você pode dizer que o seu res é igual a conversão para inteiro do valor v para um valor v na lista res, certo? Então, para cada v que tiver lá na res, a gente vai fazer o quê? Converter ele para inteiro e construir uma nova lista com isso. Aí uma coisa que pode dar problema aqui, ainda assim, é que, na verdade, esses caras aqui são a string número, né, o número 0 lá e tal, com aquele /nzinho. E o que a gente pode fazer para remover isso? A gente pode vir aqui e falar, olha, eu quero todos os caracteres que tiverem lá, exceto o último, tá? Então, do começo até, né, excluindo, como os intervalos em Python são fechados no começo e abertos no final, então excluindo esse último índice aqui, o -1, né? Legal, então agora sim, eu estou pegando todos os caracteres, exceto o último, que é o de quebra de linha. Aí eu estou pegando esse cara, convertendo para o inteiro, construindo nova lista, retornando aqui.
Legal. Então, a forma de utilizar o programa muda um pouco agora, né? Agora eu tenho que ler os resultados desse arquivo, né? Se ele existir, e depois salvar antes de concluir o uso do meu programa, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá. Vou sair, já saiu. Python 3, novamente. Legal. Aí, from Fibonacci, a gente vai importar novamente a função Fibonacci. Na verdade, vamos importar tudo, tá? Vamos importar tudo, bota esse asterisco aí, vamos importar tudo que a gente vai utilizar de tudo um pouco aqui. E aí, o que eu quero dar uma olhada? Primeiro, nos resultados. Ah, já existe para mim lá, 0, 1, ok. Aí eu vou calcular Fibonacci de 16, tá? Vi que minha variável resultados foi modificada. Vou pedir para salvar arquivo resultados.txt. O que eu vou salvar lá? A minha variável resultados. Legal? Salvei esse arquivo, posso encerrar o meu programa. Encerrei. Um outro dia, vou usar o programa novamente. Python 3 aqui e tal. Vem, porta geral. Tá? Então, o resultado está começando do jeito que ela está escrita lá no arquivo, né? Assim, 01. Mas eu posso pedir para ler arquivo. Que arquivo que eu quero ler? Aquele que a gente salvou antes, que se chama resultados.txt. E aí ele retornou para mim essa lista com aqueles resultados armazenados. Então, a partir de agora eu posso continuar utilizando, posso pedir Fibonacci de 35, por exemplo, que a partir de 16 vai ser rápido de calcular. Legal? Então, este era o trade-off entre memória e processamento que eu queria apresentar para vocês. Espero que esse exemplo tenha servido para ver, né? Pô, a gente colocou ali com 35 primeiro, foi lento, agora a gente conseguiu calcular com 35 de uma maneira muito mais rápida, né? E isso vai se manifestar de outras formas dentro de um programa. Não necessariamente você vai resolver isso colocando, sei lá, escrevendo um arquivo, as coisas e tal, tá? Mas geralmente essa coisa de trade-off passa por você utilizar alguma variável, armazenar até algum tipo de memória, realmente, né? Lembrança de resultados para você poder reaproveitá-los, tá certo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de entender um pouquinho mais sobre essa questão de recursos computacionais, né, de memória, de CPU e tal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!